Olá, empreendedor! Olá, empreendedora, bem-vindo! O objetivo desse vídeo é assumirmos com você, assumirmos conjuntamente, o único compromisso para o seu sucesso em 2020. Você só tem um compromisso que eu gostaria que você assumisse comigo hoje, nesse vídeo, e você não tem como se recusar. Sabe por quê? Porque esse compromisso, se você assumir, ele pode garantir que você vai ter um 2020 melhor que 2019. E ele é muito simples. A sua realização, a sua execução é muito simples. Eu quero que você assuma um compromisso comigo. E sabe qual é? Fazer o seu orçamento da empresa. O orçamento da empresa 2020. Exato! E aí nós vamos fazer junto. Você não vai ter mais desculpas de dizer, eu não sei fazer, eu não conheço uma planilha Excel. Então, nós estamos aqui hoje para assumir esse compromisso conjunto, porque nós também estamos construindo o nosso orçamento. Nós queremos que você, empreendedor e empreendedora, construísse o seu orçamento. É muito simples. E sabe por quê? Nesse exercício, na construção do orçamento, você vai começar a pensar previamente o seu negócio para o próximo ano. Então, você não tem desculpa, porque sabe por quê? Eu vou te levar passo a passo. Nós iremos dar praticamente 5 grandes passos. E esses passos você vai vir comigo, nós vamos seguir na planilha junto, você será capaz de preencher todas as células necessárias aqui. Essa planilha que nós iremos trabalhar em poucos minutos, são planilhas que nós construímos e já enviamos para os nossos seguidores, para aqueles que participam das nossas redes sociais. Se você ainda não tem, manda um e-mail para nós lá no contato@academiadeexecutivos.com e nós enviaremos para você completamente, totalmente grátis essa planilha. Ela já tem fórmulas e você poderá simplesmente preenchê-la, simplesmente precisando praticar o seu pensamento prévio de 2020. Nós estamos aqui querendo exercitar com você um pouco de previsão de vendas, um pouco de futurologia. Mas você, se você realmente tem competência, você tem aquelas 10 mil horas no seu negócio, preencher essa planilha conjunto será muito simples. Agora, se você ainda não tem experiência no seu ramo, você não tem experiência na sua área, você está começando agora, então você acompanhe com a gente, acompanhe todos os conteúdos que nós iremos estudar aqui e devagarzinho você vai ter uma base para no futuro poder preencher essa planilha da forma mais adequada. No momento, essa planilha é para aquelas pessoas que já estão no negócio há mais de 1, 2 anos, que conhecem o seu mercado-alvo, sabem como funciona a dinâmica do seu mercado e são competentes para analisar essa dinâmica e saber como usufruir, crescer no seu negócio dentro desse mercado. Agora, se você ainda não está nessa fase, você terá condições de aprender os caminhos para chegar lá. Mas vem comigo. Então, pessoal, vamos abrir agora a planilha do Excel. Está aqui, ó, estou mostrando para vocês. A planilha está escrito aqui, ó, pronta para usar. Essa planilha que vocês estão vendo, ela é uma planilha Excel que nós construímos já com fórmula. Vamos passar rapidamente sobre ela. Inicialmente, você vai ver aqui, a parte de cima, nós temos todos os meses do ano de 2020, tá vendo? Então, começando em janeiro e indo até dezembro. É assim que é uma planilha no Excel. Na parte esquerda, lateral, nós colocamos as linhas, indicamos o que é cada uma daquelas linhas que deverá ser preenchida. Mas, por enquanto, esquece essa parte. Vamos para o outro lado da planilha aqui e você vai ver que tem algumas frases do lado de algumas linhas aqui. Então, a primeira frase aí é não preencher, receita total de venda. Sabe o que é isso? Tem uma fórmula nessa planilha que você não precisa mexer nada. Você só vai colocar os números onde você encontrar escrito à direita. Preencher, unidades vendidas, preencher, preço de vendas. Aqui são as indicações das linhas que você deve preencher no seu negócio. As outras que estão escrito bem claramente, não preencher, você não toca, porque você vai simplesmente destruir as fórmulas que nós construímos para você. Então vamos voltar aqui para o começo da planilha. Nós denominamos essa planilha Empreendedor S.A. Aqui logo acima você está vendo o nosso logo. E o que tem que ter essa planilha? Além desses meses que nós falamos, janeiro, fevereiro, março e até dezembro, e coloque também, você vai ver que na última coluna nós temos o total, sabe o que é? Que vai ser a somatória do que nós vamos colocar mês a mês nessas colunas.
Nesse caso, a primeira coisa que você tem que colocar aqui, a primeira informação crítica é volume de vendas. Você está iniciando o exercício de previsão de vendas. A previsão de vendas tem duas informações que são muito importantes. A primeira delas, vamos olhar aqui, ó. Unidades e preço. No meu caso, por exemplo, nessa planilha, vocês podem ver, nós colocamos 3 produtos. É como se eu estivesse vendendo. É como se eu tivesse uma fábrica de roupas que esteja produzindo o produto 1, camisa, o produto 2, calça e o produto 3, cueca. Ou seja, nós temos uma fábrica de confecções masculinas. Então aqui eu deveria entrar com produto 1, seria camisas, produto 2, calças, produto 3, cuecas. No seu caso, vamos agora parar por aqui. Você deve estar falando, pô, mas eu sou cabeleireiro. O que eu coloco aqui? Cara, aqui o seu produto 1 pode ser corte de cabelo masculino. O seu produto 2 pode ser corte de cabelo feminino. O seu produto 3 pode ser escova feminina. O seu produto 4 poderia ser serviço de manicure. Aqui, você que já tem uma experiência nesse negócio, você vai colocar os produtos que você oferece. Quando eu digo produto, lembrando que eu estou falando de serviços também. No caso do cabeleireiro, no caso do salão de beleza, aqui você tem corte de cabelo masculino, corte de cabelo feminino, você tem serviços de manicure, você tem depilação, ou seja, quantos tipos de serviços você oferece. Então você vai abrir essa planilha, você pede para adicionar aqui linhas, qualquer um sabe fazer. Se você não sabe mexer na sua planilha, seu filho deve saber, seu irmão deve saber, seu primo, seu tio, alguém sabe. Mas essa é a racional. Na primeira parte da planilha, nós temos que indicar uma previsão de vendas por produto. Agora, você vai falar para mim, meu caso, eu tenho uma padaria, como eu faço? Aqui, você tem que colocar o número de refeições servidas diariamente. Seria o produto 1, lanches, produto 2, refeições, produto 3, bebidas. Você que está no mercado, conhece profundamente o seu negócio, deve definir o nome do produto que você deve colocar nessa planilha. Se você tem um restaurante, é a mesma coisa. É o número de refeições, você pode colocar bebidas, número de bebidas vendidas mensalmente, número de refeições vendidas mensalmente. Você tem que colocar quais são os seus produtos. Se você tem um spa, você pode colocar número de massagem, você pode colocar corte de cabelo, você pode colocar N produtos. Quantos serviços você oferece? É importante que essa planilha seja bem preenchida. Então, aqui na linha produtos, você vai entrar com os seus produtos e logo abaixo você perceberá que existe produto 1, tem 2 linhas, unidades e preço. Aqui nós queremos que você coloque a sua melhor previsão de quanto é que você vai vender em janeiro, fevereiro, março, abril, daquele produto. Quanto você vai vender do produto 2, quanto você vai vender do produto 3, unidades. E logo abaixo, nós temos a que preço você vai vender. Isso aqui já é a informação mais importante que qualquer empresário, qualquer empreendedor, qualquer empreendedora pode conseguir nesse momento. Se você consegue fazer essa previsão, dando uma ideia das suas vendas em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro, unidades vendidas e um preço médio que você irá praticar, você já tem uma ideia do seu faturamento. A acuracidade vai depender, sabe do quê? Da tua experiência. Se você está no negócio há 2, 3, 4 anos, se você, por exemplo, é uma loja de calçados, seu produto 1 pode ser calçados femininos de festa, produto 2 pode ser calçado femininos casual, produto 3 pode ser... Você deve definir os produtos e os preços médios que você deve constar nessa planilha que você pretende vender baseado na sua experiência passada das suas vendas dos anos anteriores. É muito comum você partir da premissa usando a média de venda dos anos anteriores. Claro que existe uma sazonalidade, deve ser respeitada. Então sabe o que você faz? Corre no teu contador, pega quanto você vendeu em 2016, 2017, 2018, faz uma projeção e já traça um plano de ação para crescer esse volume de vendas que 2019 deve ter sido bom ou não e colocar um crescimento em relação a esse ano. E aí você projeta para o próximo ano.
Bem, pessoal, agora que nós vimos que você deve indicar os produtos, quantas unidades e o preço unitário de cada unidade, no meu caso, no nosso caso aqui da nossa empresa, nós estamos dizendo que nós fabricamos confecções masculinas, camisas, calças e cuecas. No nosso caso, o produto 1 seria camisa, o produto 2 seria calça e o produto 3 cueca. Temos que indicar quantas unidades iremos vender o ano que vem de cada uma e o preço que iremos praticar. Isso está claro, é muito importante. Aqui vai depender muito da sua experiência no seu negócio. Se você tiver uma experiência, você tiver mais de 10 mil horas, vai ser muito simples você realizar essas projeções. Você vai colocar, você sabe o que vende. Agora, aqui entra a sua estratégia do que você vai fazer em 2020 para aumentar essas vendas em relação a 2019. Por isso que o seu compromisso, assumido agora em construir esse orçamento, já te dá uma indicação de um plano de ação para crescer o seu negócio em relação a 2019. Se você vendeu X mil camisas esse ano em determinadas regiões, o que você irá fazer de ação adicional para aumentar a sua venda em 5, 10%? Seja qualquer negócio que você tenha. Mesmo que você tenha um restaurante, está ali colocado no mesmo lugar nos últimos 5 anos, que tipo de promoção, que tipo de cupom, que tipo de promoção, que tipo de incentivo você vai gerar para aumentar o seu faturamento, seja através de novos pratos no seu restaurante, seja através de novos clientes. O que você vai fazer para crescer o seu negócio no próximo ano? Se você tem uma loja de material de construção e o mercado está andando de lado, como é que você poderia incentivar as reformas, oferecendo um projeto de reforma do seu negócio como um serviço adicional? Quem compra com você todo o material de reforma recebe um projetinho pronto, você contrata. Hoje em dia é muito fácil contratar um projetista para ajudar nesse sentido, e você tem mais um serviço. E com isso você pode sim tentar aumentar a fidelidade ou a vinda de mais clientes para o seu negócio. Então falamos aqui dos produtos, é importante que você faça o exercício de futurologia, de previsão. O ano que vem tem tudo para ser melhor, o mercado está crescendo, os juros estão caindo, o ambiente está mais otimista, a indústria deve gerar mais emprego, a indústria automobilística deve voltar a produzir mais, ou seja, a construção civil deve voltar a crescer. As perspectivas são muito boas, o governo deve privatizar mais empresas, deve privatizar a infraestrutura, tudo isso vai ajudar. Então comece a pensar o que vai crescer, como crescer o seu negócio. Você conhece o seu negócio, você é o único, eu estou dizendo para você como fazer um guia, mas o seu negócio, cabe a você agora usar a criatividade. Ok, o que eu faço para aumentar meu negócio para 2020? Agora, dando sequência, vamos entrar na segunda parte que nós vamos falar aqui agora dos custos fixos. Exato, independente do seu negócio, quais são os custos fixos que você... Sabe o que é custos fixos? São aqueles que são fixos. Então é o seu aluguel, é a mão de obra, são as pessoas que trabalham para você, é a energia elétrica, normalmente, tirando a parte industrial, que tem uma parte que é fixa, outra é variável, ela é quase que fixa a energia. Você tem os seus gastos com transporte, você tem seus gastos com água, você tem seus gastos. Quais são os gastos fixos que você tem no seu negócio? Por exemplo, na nossa indústria de confecções, camisas, calças e cuecas, nosso custo fixo são mão de obra, que nós temos um elenco de costureiras e vendedores que são custos fixos, que estão ali no nosso negócio, só que o vendedor não entra nessa linha. Os custos fixos aqui são os custos de produção. Por exemplo, quais são os custos de produção que eu tenho? Eu tenho o pessoal da limpeza, que é um custo fixo na fábrica, precisa para deixar sempre a fábrica arrumadinha. Quais são aqueles custos fixos mensais que você assumiu? Normalmente é mão de obra, normalmente energia, normalmente é água, gás, normalmente é o transporte que você usa, se você paga para os seus colaboradores. Quais são os seus custos fixos? Por exemplo, o custo fixo de um restaurante, muitas vezes, é o custo do valor do salário mínimo do garçom, que deve receber um salário fixo, por exemplo, de um salário mínimo. Aquele custo de você ter 3 garçons, ele existe e você tem que colocar lá, mão de obra, meu custo fixo, aluguel, meu custo fixo, energia, você tem que fazer uma previsão. Então aqui no custo fixo, pessoal,
olhando com carinho, você vai lá mês a mês e vai colocar para mim qual é o seu custo fixo para produzir e vender aquele material, aquelas unidades que nós indicamos aqui na parte de cima, onde nós colocamos as vendas de unidades e os preços. Qual é o seu custo fixo para cada um desses meses? Você tem que indicar. Isso é muito simples. Mais uma vez, se você tem experiência, tranquilo. Logo abaixo, vamos dar sequência. Existe aqui agora as linhas onde nós vamos chamar de custos variáveis do produto. Os custos variáveis são aqueles que variam. Ou seja, no nosso caso, na nossa fábrica, esses custos variáveis são matéria-prima, tecidos, por exemplo, linhas, botões, zíper, elásticos. Ou seja, o custo variável varia de acordo com a minha venda. Então, de acordo com a sua previsão de vendas, que você colocou logo acima, vamos lá, aqui ó, vou vender X mil camisas, eu vou precisar de X mil metros para fazer essas camisas. Ou seja, se eu vendo 50 camisas, vai 1 metro por cada camisa, eu compro 50 metros. Se eu vendo 100 camisas, 1 metro por cada camisa, eu vou precisar de 100 metros. Ou seja, aqui eu tenho que mostrar e indicar quais serão meus custos variáveis para produzir aquelas unidades. No nosso caso, aqui, é baseado numa confecção. Agora, no seu caso, por exemplo, se você tem um restaurante, é baseado no número de pratos de refeições que você vai servir com a experiência que você tem. Então, esses custos variáveis vai depender do número de refeições que o seu restaurante irá oferecer, que a sua padaria irá oferecer. Se você tem um salão de cabeleireiros, qual será o custo variável que você vai ter aqui? O custo variável vai ser o consumo de shampoo, vai ser aquela parte variável do salário do cabeleireiro, porque normalmente um cabeleireiro ele ganha baseado no que ele produz, ou seja, se faz 10 cabelos por mês e cobra-se R$100, ele ganha R$500, outros R$500 vão para o salão. Então aqui você tem que trazer e informar quais são os seus custos variáveis. Aproveita e já vai pensando, existe uma forma de você reduzir esse custo variável mantendo o mesmo faturamento? Acredito que não, mas essa é a hora de você fazer as projeções para 2020 e pensar como é que você pode melhorar os seus custos variáveis. Por exemplo, existe uma maneira de você, no meu caso, eu estou trocando fornecedor de tecido. Eu achei um fornecedor na China que ao invés de vender por R$30 o metro, vou conseguir colocado no Brasil, na minha fábrica, por R$20. Ou seja, a minha ação para reduzir o meu custo variável foi negociar com um novo fornecedor. É muito importante que você faça isso. Em relação aos seus custos fixos, se você tem mão de obra, voltando um pouquinho agora, um passo atrás, custo fixo, se você tem mão de obra fixo, você pode pensar em terceirizar essa mão de obra e transformando ela em variável, ou seja, pagando sobre o produto produzido. Essa é uma outra ideia. Então, o seu custo variável vai depender das linhas de produtos que você tem. Por exemplo, se você é um escritório contábil ou uma escola como a nossa, o nosso custo variável vai depender, por exemplo, na nossa escola, meses que nós fazemos lançamento, são meses quando os investimentos são maiores na área de promoção. Então, nessa época, nós temos nosso custo variável baseado de acordo com as nossas vendas e os nossos lançamentos. Um escritório advocatício ou escritório contábil, o custo variável desse escritório normalmente é quase zero, porque o que ele mais tem é custo fixo, a não ser que ele faça uma terceirização da mão de obra e nos meses de imposto de renda ele aumente o número de pessoas para fazer mais impostos de renda para ter um faturamento. Então é importante que você entenda que essas linhas aqui você conhece. Agora nós queremos que você informe aqui. Se você tem número de unidades vendidas vezes o preço vendido, você já tem o teu faturamento previsto para aquele mês lá. Você informou aqui o seu custo fixo para fazer aquele produto e seu custo variável. Então o que você faz? Você vai lá e desconta da sua venda esses dois custos. Aí você vai ter o que nós chamamos de margem bruta ou lucro bruto. Aí depende, cada um chama de uma determinada maneira. Mas isso ainda não é o seu lucro. Sabe por quê? Você tem que colocar quais são as despesas mensais que você tem. Normalmente a despesa aqui são as administrativas,
despesas de vendas e despesas financeiras. Despesas administrativas são com a tua equipe de pessoas na área administrativa, com a sua equipe de pessoas na área de vendas, são todos aqueles, se você assina algum boletim, se você assina alguma revista, se você tem alguma despesa administrativa que deve se enquadrar dentro das despesas administrativas de venda. Por exemplo, se você aluga carros para os seus vendedores, essa é uma despesa administrativa de venda, essa é uma despesa de venda. Então você tem que lançar. Se você tem um empréstimo no banco, onde você todos os meses tem lá R$1.000, você tem que lançar aqui. Vamos lá, pessoal. Você tem as vendas, tem o custo fixo, custo variável, e agora você tira das suas vendas seus custos fixos e seu custo variável. Você tem a margem bruta, que é o lucro bruto. Você terá que subtrair as suas despesas administrativas, de vendas ou financeiras, e você terá o que nós chamamos de resultado operacional. O principal número indicador é esse que eles chamam de resultado operacional. Mas logo abaixo tem duas linhas chatinhas que ninguém sabe o que é, chama depreciação e amortização. Isso aí no nosso curso nós explicamos com muito detalhe na parte de finanças. Mas depreciação é quando você tem um ativo sendo depreciado. Dependendo do tipo de negócio, por exemplo, uma indústria, a máquina é depreciada normalmente 10 anos. Se a máquina custou R$1 milhão, você vai falar que vai depreciar R$100.000 por ano, e aqueles R$100.000 de depreciação ele é dividido pelo número de produtos que eu vendo. Ou seja, é um detalhe técnico, mas não é muito importante. É importante que você entenda esses grupos que nós listamos acima, né, que são a receita de vendas, que tem unidades e tem preço, quais são os custos fixos do seu produto, quais são os custos variáveis do seu produto ou serviço, você aí tem a sua margem bruta, depois quais são as suas despesas. Logo abaixo, o teu contador vai dizer para você se você tem depreciação ou não, ou amortização, e você já vai chegar no seu lucro líquido. Pessoal, é muito simples e essa ferramenta te ajuda a pensar o seu negócio antecipadamente. Sabe por quê? Quando nós falamos aqui, previsão de venda, janeiro, fevereiro, o que vai vender, o que você vai vender em junho do ano que vem? Se você tem seu negócio há 2, 3, 4 anos, é muito simples. Você vai lá, vê suas vendas, pensa o que você vendeu, como vendeu, por que vendeu, e o que você vai fazer para continuar vendendo um pouco mais do que você vendeu em 2019. Agora, vamos dar uma puladinha. Agora, nós vimos a planilha limpa, sem nenhum número. Agora, tem aqui do outro lado, nessa planilha que nós enviamos para vocês, todos os nossos seguidores e aqueles que não são ainda, basta entrar em contato mais uma vez. Aí, aqui embaixo está aparecendo. Manda seu e-mail para nós, contato@academiaexecutivos.com, e nós enviamos para você 100% grátis essa planilha com todas essas formas para você começar a se organizar. Vamos agora para o exemplo preenchido. Pessoal, isso aqui agora é um exemplo de um orçamento na qual nós preenchemos baseado no nosso negócio fictício, mas que vai ajudar você a entender. Então vamos lá. Como vocês podem ver, vamos lá, passar aqui. Nós temos lá em cima, janeiro, fevereiro, março. Logo embaixo, em verde, nós temos receita bruta antes do imposto, receita líquida sem imposto. Aqui um detalhe, nós não falamos lá. Mas é muito importante que você sempre calcule a sua previsão livre de impostos. Nós sabemos que tem muito empreendedor que paga, outros não pagam, ou não pode pagar momentaneamente, mas é muito importante que você projete o seu faturamento sem os impostos. E você sabe a sua carga tributária, se é 10%, se é 15%, é muito simples. Se você tem um faturamento bruto, calcula com o seu contador uma média. Por exemplo, no nosso caso, nós consideramos, por exemplo, uma média de 15% de impostos que nós devemos descontar no nosso faturamento bruto. Faturamento bruto é o valor do ticket. Quando a pessoa vai e compra, a sua nota fiscal sai, aqui é o valor bruto. Quando você apura o valor líquido, você tem que descontar os impostos. Então, aqui nas linhas verdes, você tem receita bruta. O que nos interessa, pessoal, é a receita líquida sem impostos. Então, vamos lá. No nosso caso, o produto 1, nós estamos projetando vender em janeiro 500 unidades. Ou seja, no nosso caso, nós projetamos que as nossas vendas são flat. Ou seja, nós vendemos todos os meses do produto 1, 500 unidades. A que preço? A R$50.
Ou seja, então nós multiplicamos aqui 50 vezes 500 e nós temos aqui agora um faturamento X. Mas calma, nós estamos chegando lá. Nós ainda temos que calcular o produto 2 e o produto 3. Fazendo a mesma analogia, vamos pegar janeiro. Nós iremos vender, a nossa projeção do produto 2 é vender 400 unidades a R$40 e o produto 3 nós iremos vender 300 unidades a R$30. Se vocês perceberem, vamos um pouco mais acima aqui, os 500 produtos vezes R$50 me dão R$25.000 de faturamento. Os 400 produtos vezes R$40 me dá R$16.000 de faturamento. Mais a somatória do que eu vendo no terceiro produto, que é R$9.000, me dá um faturamento mensal de R$25.000. Pessoal, é isso que você tem que ter no seu negócio, um faturamento previsto mensal. No nosso caso, essa planilha, nós estamos considerando que nós iremos aumentar em 5% o nosso faturamento, porque nós estamos abrindo mais 2 escritórios, estados diferentes. Essa é a nossa premissa e cada vendedor desse irá trazer para nós mais vendas de algumas unidades. Então aqui nós estamos contando com essa venda. Tá? Vamos dando sequência, então vocês viram a planilha livre, vocês viram a planilha sem preenchimento, agora nós estamos mostrando para você uma simulação da planilha preenchida. Mais abaixo, nós vamos entrar então com o custo do produto. Olha só, o custo do produto 1, no nosso caso, na qual nós vendemos por R$50, nós consideramos que o custo fixo dele é R$5. No produto 2, o custo fixo dele é R$4. E no produto 3, o custo fixo também é R$5. Ou seja, daqueles R$50 que é o preço do produto 1, eu tenho que descontar o custo fixo, que é R$5. Mas espera, que ainda tem o custo variável, que são as matérias-primas. Logo abaixo, nós vamos aqui no custo variável, nós temos mais R$15. Então, pessoal, voltando rapidamente aqui na planilha, se eu vendo por R$50 500 produtos em janeiro do produto 1 e tenho custo fixo de 5 mais custo variável de 15, ou seja, eu tenho um custo total fixo mais variável de 20. Se eu descontar dos R$50 que é o preço, eu terei R$30 aqui de margem bruta naquele produto. E olhe, pessoal, o mesmo cálculo é feito para os demais produtos. Vocês vão ver que a minha margem bruta no produto 2 é R$22 e a margem bruta no produto 3 é R$13. Essa somatória, essa simulação, você percorre todos os 12 meses do ano. Agora, claro, esse exemplo é simplificado para facilitar o seu entendimento. Mas, por exemplo, no meu caso, que nós lidamos com venda de embalagem metálica para cerveja e refrigerante, a sazonalidade era muito forte. Então, janeiro e fevereiro costumavam ser meses mais ou menos fracos, março também, junho caía bem, julho, e no final do ano, outubro, novembro, dezembro, a venda aumentava em 30% a 40%. Ou seja, quando você faz a previsão da sua venda, você tem que respeitar a sazonalidade das suas vendas. Ou seja, se o mês de janeiro, por exemplo, eu faturava R$1 milhão por ano, só que a venda de janeiro representava 8% desses 1 milhão, ou seja, faturava R$80 mil em janeiro, enquanto que a venda de dezembro me representa 15% da venda anual. Se eu vendo anualmente 1 milhão, 15% em dezembro significa que eu vendo R$150 mil. Ou seja, em dezembro eu vendo quase que o dobro de janeiro. Isso faz parte da minha sazonalidade. Agora, qual é a sua sazonalidade? Para você ter uma boa previsão de vendas e, consequentemente, um bom orçamento, você tem que respeitar a sua sazonalidade. Sabe por quê? Porque a previsão de vendas aqui vai dizer para você quanto você precisa comprar de produtos, quanto você precisa de mão de obra, quanto você irá gastar em transporte, quanto você irá gastar em mercadorias. No seu caso, se você é uma loja e você revende um produto, você é um varejo, é a mesma coisa. Você tem a sazonalidade, meses mais fortes, mais fracos, e você tem que projetar quanto você irá comprar em janeiro, quanto você irá comprar em fevereiro, quanto você irá comprar em março, e assim sucessivamente até dezembro, respeitando a sazonalidade.
E você, que já tem esse negócio há mais anos, você facilmente terá como fazer essa projeção. Fazendo essa projeção, você já pode prever o quê? Um estoque menor. Você pode conversar com o seu fornecedor, falar para ele manter o estoque na casa dele, ou fazer consignação. Importante é que você já saia prevendo as tuas vendas mês a mês do ano que vem e agora, previamente, você já fala quanto de estoque você vai querer carregar naquela época. Se você for bom de previsão, você vai minimizar o uso de estoques, você vai minimizar o uso de capital de giro, ou seja, você vai ter uma operação mais limpa do que o seu concorrente, tendo um custo menor, sendo mais competitivo. Aqui nós temos então a venda prevista líquida, somando todas essas vendas que nós estamos prevendo, do produto 1, produto 2, produto 3, nós temos uma venda prevista de R$50 mil por mês em cada mês do próximo ano. Ou seja, nós estamos prevendo nos 12 meses um faturamento de R$600 mil. Olha que beleza, R$600 mil. Agora vamos voltar aqui. Nós estamos prevendo, pessoal, que nós teremos uma margem bruta total de R$332 mil. Descontando as despesas administrativas. Vamos voltar agora lá. Qual é a despesa mensal prevista para cada mês? A administrativa é R$6 mil, de vendas é R$10 mil, financeira é R$500. Nossa despesa total para vender R$50 mil é de R$16.500. Ou seja, vamos lá, se eu faturo R$50 mil, tenho um custo total, custo fixo e custo variável, me dá em torno de R$22.300, quer dizer que minha margem bruta é R$27.700 mensal. Se eu descontar os R$16.500 mensais, vai me sobrar R$11.200 mensal. Ou seja, aqui o meu contador disse que eu tenho uma depreciação de R$200, mais uma amortização de R$100, ou seja, vai me sobrar de uma venda de R$50 mil, R$10.900. Lembrando, subindo, que é a sua venda líquida. Se você fatura pelo valor da nota fiscal, você tem que descontar uma carga tributária prevista de pelo menos, no nosso caso, nesse exercício, nós colocamos 15%. Nós já lançamos aqui a venda líquida de 50 mil. Agora, cabe a você estudar o quanto você terá que pagar de imposto, a sua carga tributária na sua região, no seu estado. Muitos lugares você tem incentivo fiscal. Então, cabe a você a consciência de que a venda aqui é a venda líquida de impostos, uma vez que todos os custos e outros custos também serão livres de impostos. Pessoal, essa é a forma simples de construção de um orçamento, super simples para você começar 2020 organizado. O que nós fizemos agora? Vamos voltar aqui. Nós fizemos uma previsão de venda mensal de janeiro a dezembro do próximo ano, quantas unidades eu vou vender por produto. Se você, mais uma vez, é uma empresa que fica difícil individualizar o produto, chama por valor de ticket. Por exemplo, você vai ter tipo 1.000 tickets mensais a R$20. Então você vai faturar R$20 mil. Agora, essa não é a maneira correta. A maneira correta é você estratificar o seu negócio em setores e procurar fazer uma previsão de vendas em unidades e preços individualizado pelos produtos que você tem na sua linha. Por exemplo, se você é uma empresa de beleza, um salão de beleza, mas além de você prestar serviços de corte e lavagem, você também vende shampoo naquele endereço. Então aqui você tem que ter no mínimo 2 produtos: corte de cabelo com preço e venda de produto com outro preço. Ou seja, você vai lançar serviço, você vai ter 100 cortes mensais a R$30 e você vai vender 500 tubos de shampoos, 500 fracos de shampoo a R$5. Ou seja, é muito simples a construção de um orçamento. E quando você faz isso, você percebeu que nós estamos trabalhando o futuro do seu negócio? Como fica simples você dizer, você vai olhar aqui e falar, pô, mas em janeiro eu vou faturar só isso? Janeiro eu tenho que pagar mais essas contas? Agora, cabe a você interagir com o seu orçamento, usando ele como uma ferramenta de planejamento estratégico.
Nós sabemos que o planejamento estratégico busca sempre olhar 3 anos na frente, olhar toda a dinâmica do mercado e você começa a projetar onde é que você quer crescer. Mas o primeiro exercício para fazer um bom planejamento estratégico é fazer um orçamento. Dessa forma que nós passamos em poucos minutos para você as dicas. Então você tem lá 2 planilhas que nós enviamos. Uma escrito pronta para usar, ou seja, sem nenhum preenchimento. E do lado nós temos um exemplo preenchido. Agora, ao usar essas planilhas, você tem muita flexibilidade. Por exemplo, você vai falar, eu tenho 20 produtos. Não tem problema, não tem problema. É só adicionar mais linhas aqui. É muito simples. Essa planilha Excel, qualquer pessoa sabe como mexer. Se você sente dificuldade, peça para um amigo, peça para um contador, que ele vai te ajudar. Se você não tem 3 produtos, você só tem um, adapte a sua realidade a essa planilha. Ou seja, adapte a planilha à sua realidade. Se você tem 20 produtos, é fácil. Se você tem 3 produtos, é fácil. Se você só tem um, mais fácil ainda. Agora é importante que você seja específico, como nós aqui. Quando nós colocamos o produto 1, no nosso caso, é calça. Vou vender 500 calças a R$50. Está aqui, ó. Quando nós colocamos o produto 2, são camisas. Vou vender 400 camisas a R$40. E o produto 3, cueca. Vou vender 300 cuecas a R$30. Usando essa analogia, você faz o seu orçamento, mês a mês. E você já começa a pensar agora qual vai ser a sua estratégia de marketing, qual vai ser a sua estratégia de vendas, qual vai ser a sua estratégia de divulgação, qual vai ser a sua estratégia da operação. Por exemplo, quando nós colocamos o custo fixo aqui do produto de 5, onde eu posso trabalhar para reduzir meu custo fixo? Quando eu coloquei um custo variável de 15, onde eu posso trabalhar? Já avisei vocês que estamos trocando o fornecedor, estamos trazendo o produto da China. Aqui, esse exercício cabe simplesmente para deixar uma mensagem muito direta para você, empreendedor, que quer se organizar. Porque o empreendedor acredita que Deus vai ajudar e ele não faz a parte dele, que é se organizar. Então, a primeira parte que lhe cabe, empreendedor, é se organizar com um orçamento, com essa planilha que vocês têm acesso gratuitamente. Todos vocês podem ter acesso a essas planilhas. Se você já tem, beleza. Mas nós sabemos que grande parte das organizações, e de qualquer tamanho, tá? Tem empresas que faturam alguns milhões e não tem um orçamento anual. Costumam ter orçamento trimestrais, semestrais, mas é importante que você construa uma previsibilidade de 1 ano pelo menos. Por quê? Porque 1 ano é o tempo suficiente para você criar um plano de ação para melhorar e otimizar o seu negócio. Ninguém consegue fazer nada em 3, 6 meses. O pessoal vive falando que o mundo muda em 3 meses, 6 meses. Mentira, pessoal. Se a economia está ruim, ela vai levar algum tempo. Ela não vai cair em 3 meses ou 6 meses, nem vai aumentar muito rápido em 3 meses ou 6 meses. 12 meses é um bom período para você projetar. Agora, mais uma vez, lembrando, pessoal, que do lado direito da planilha, nós temos as linhas que podem ser preenchidas e aquelas que não podem. Prestem atenção, está aqui, ó, preencher, unidade vendida, preencher, preço de venda. Não preencher, sabe por que se não preencher? Porque aí tem uma fórmula, se você digitar qualquer número aí, você vai desconfigurar a planilha. Então, meus amigos, empreendedor, empreendedora, você tem o compromisso com você mesmo e comigo de começar a se organizar, independente de qual seja o seu negócio. Você pode ter uma construtora, você pode ter uma loja de varejo, você pode ter um pet shop, você pode ter um hospital, você pode ter uma clínica dentária, um escritório de advogados, você pode ter um spa, você pode ter um sex shop, você pode ter uma fazenda, um agronegócio, você pode ter um circo, você pode ter uma casa de show, você pode ter uma boate, um restaurante. Todos esses negócios são bem administrados quando você, empreendedor, se conscientiza que o único compromisso que você tem que ter com o seu negócio é ter um orçamento. Pois sobre o orçamento, você vai pensar linha a linha. Quando você projetar sua venda do produto 1, 2 ou 3, você vai pensar, que outro produto eu poderia desenvolver para aumentar meu faturamento em 2020? Quando você pensar a linha de custo 1, custo 2, custo 3,
você vai pensar, o que eu posso fazer no custo 1 para reduzir esse custo? O que está fazendo o meu concorrente? Qual é o custo do meu concorrente? Porque ele vende mais barato o mesmo produto que eu estou vendendo. Quando você pensar o custo variável, você vai pensar o que você deve fazer, qual é seu plano de ação no seu custo variável para reduzir. Aqui, você já tem 3 conjuntos de planos de ações. Primeiro plano de ação, como aumentar sua venda, em volume e em preço. Um produto mais elaborado agregado a um serviço. O outro plano de ação, como reduzir seu custo fixo. Outro plano de ação, como reduzir seu custo variável. Isso tudo implica em aumento da margem bruta, indo para o passo seguinte, as suas despesas administrativas estão muito altas, tem alguma forma, ou seja, aqui entra o quarto plano de ação, é como reduzir as suas despesas, sejam de vendas, administrativas ou financeiras. Lembrando que existem N maneiras de você melhorar seus custos e aumentar suas vendas. Agora, para você saber disso, você tem que simplesmente passar a ter o quê? O orçamento da empresa 2020, que a Academia de Executivo está oferecendo para você, gratuitamente, um modelo básico com fórmula para você começar a brincar e exercitar. É incrível como o empreendedor ele vai atrás de dicas, mas quando você busca e pede para ele o compromisso de trabalhar, de pensar, para planejar, ele foge, ele quer que Deus ajude. Pessoal, você empreendedor que é ambicioso e é corajoso e quer crescer, começa dando o primeiro passo, elaborando a sua planilha do orçamento. Nós te demos todas as indicações e a forma como deve ser preenchido. Agora, cabe a você ter a famosa coragem, garra e disciplina de ir atrás e começar a projetar o seu 2020. Porque se você não projetar seu 2020, com certeza ele vai ser pior que 2019. Porque nós tivemos vários seguidores reclamando falta de vendas, a concorrência predatória, falta de preço, falta de margem, falta de lucro, mas simplesmente porque esses empreendedores não conhecem e não têm as competências necessárias para montar uma planilha de orçamento e sobre ela começar a fazer a previsão de como aumentar as vendas, como reduzir os custos para que o lucro aumente. A primeira forma de ganhar dinheiro é se planejar. Agora, se você não está se planejando, esperando que Deus te ajude, que o ano que vem vai vir, você vai pular 7 ondas agora, dia 30 de janeiro, esquece, cara. O que você está fazendo para mudar a sua vida para 2020? Empreendedor, nada cai do céu. Nada cai do céu. Ou você investe o seu esforço, a sua garra para se programar, ou 2020 você vai ter um ano pior que 2019. Agora, eu te garanto, se você agora parar até o final do mês e fizer o seu orçamento, seguindo as nossas instruções, você terá um 2020 muito melhor. Sabe por quê? Porque você vai estar trabalhando na prevenção dos problemas, trabalhando com plano de ação para crescer o seu negócio. Agora, se você não fizer o seu orçamento, não adianta botar a mão para cima e pedir a Deus, que Ele não vai te ajudar, porque você não está se ajudando. Invista o seu tempo, invista os recursos que você tem para construir um orçamento decente e a sua experiência vai dizer a qualidade do seu orçamento. Agora, se você fizer um orçamento errado, ruim, é porque você ainda não tem as informações necessárias que você precisa ter. E lembrando que as principais razões, de acordo com o Sebrae, da morte de uma empresa, primeiro é a falta de planejamento prévio. O orçamento é um planejamento prévio. Essa é a principal razão de morte das pequenas e médias empresas. Micro, pequenas e médias empresas. E a segunda razão é a falta de conhecimento em gestão de negócios. Que muitos de vocês ainda nos conscientizaram que vocês não sabem como gerir um negócio, que falta aqueles princípios básicos. Que nós na academia temos para vocês esses treinamentos e temos os nossos vídeos lá no YouTube, que você pode assistir e vai dar um monte de dica para você. Agora, empreendedor, invista em você, invista no crescimento da sua empresa. E isso demanda muita garra e muita disciplina. Está aqui, de presente para você, o único compromisso que eu gostaria que vocês assumissem hoje, que é fazer o seu orçamento da sua empresa para 2020.
E se o resultado abaixo estiver em vermelho, começa a agir agora para mudar isso aí. E é fácil, sabendo que você está projetando algum número ruim, você tem que agora montar um plano de ação para reverter esse número. Boa sorte e, mais uma vez, quem ainda não recebeu essas planilhas, envie o seu e-mail que nós estaremos enviando para você nos próximos dias. Obrigado!